A segunda lei hermética, o princípio da correspondência. O princípio da correspondência ele tem como axioma: o que está embaixo é como o que está em cima e o que está em cima é como o que está embaixo. Ou seja, através do princípio da correspondência a gente entende que o que existe no microcosmo tem uma correspondência no macrocosmo e vice-versa. A gente entende que o que tem no plano físico tem uma correspondência no plano astral. Todas as dimensões elas estão no mesmo lugar, em frequências diferentes, porém todas interferem umas com as outras. Nada está separado. Da mesma forma, a gente passa a compreender que aquilo que existe no microcosmo pode ser percebido no macro, ou seja, a visão de neurônios, do cérebro humano no microscópio, ele é muito similar com aquelas nebulosas que estão lá no macro da astrofísica, coisas que só podem ser percebidas através de telescópios e sondas, enfim. Então a gente consegue ver isso, Na internet existem muitas imagens que fazem essas comparações do nosso corpo humano visto microscopicamente com as coisas dos céus, do espaço, enfim. Então, através desse princípio, a gente passa a compreender que tudo está interligado e que nós somos fractais, Nós somos pedacinhos de Deus. Então, é como se Deus fosse um corpo infinito e nós fôssemos pedacinhos desse corpo, Células, fragmentos desse corpo que, por estarmos dentro de Deus, nós também somos Ele, Em menor proporção e em menor consciência, sem dúvida. Mas nós somos também a imagem e semelhança de Deus. Então, esse versículo bíblico sobre a gênese do ser humano, sobre a gênese do mundo, do universo, ele também descreve que o que está embaixo é como o que está em cima e o que está em cima é como o que está embaixo. Dessa forma, fica muito fácil perceber que nós, como fractais do divino, nós também temos poder divino em potencial. Basta então que a gente consiga desenvolver isso e que através das dimensões mais sutis a gente consegue interferir nas dimensões mais grossas, mais grotescas, como é a dimensão física. Partindo do pressuposto de que nós temos 7 chakras principais, então nós temos 7 corpos e cada um dos nossos 7 corpos está em uma das 7 dimensões. Ou seja, nós somos seres multidimensionais e através de um determinado corpo a gente consegue interferir em uma determinada dimensão e então influenciar nas outras dimensões. Um exemplo prático disso é aquilo que a gente chama de cocriação. Como que a gente cocria algo? Inicialmente a gente dá a forma através do plano mental, ou seja, através do nosso corpo mental, a gente cria aquilo que a gente deseja no plano mental, que é uma dimensão bem mais sutil. Abaixo do plano mental, então, a gente tem a dimensão astral, que é a dimensão dos nossos sentimentos, ou seja, primeiro a gente cria a forma, pensamento, depois a gente energiza essa forma, pensamento com sentimento, depois a gente passa a focalizar a nossa energia vital nisso, então fazendo com que aquela forma do mental desça para a dimensão astral, da dimensão astral isso desça para a dimensão etérica, onde a gente coloca a nossa energia vital naquela forma. Então, inevitavelmente, isso vai se manifestar no plano físico, mais cedo ou mais tarde. Então, a grande chave que o princípio da correspondência nos dá é essa, que a gente pode influenciar a nossa dimensão física através das dimensões mais sutis e então descendo de degrau em degrau até materializar algo com totalidade aqui no plano físico. Vale salientar também que o uso do princípio da correspondência é uma coisa muito importante para a expansão de consciência, para que a gente consiga perceber, para que a gente consiga ampliar a nossa visão,
para que a nossa visão não fique simplesmente limitada ao plano físico, porque isso é ridículo. E agora eu vou te dar um exemplo e tu vai entender o porquê. Imagina a seguinte situação. Tem duas pessoas, dois vendedores. Os dois vendedores, eles trabalham na mesma empresa, eles têm o mesmo cargo, a empresa oferece para eles a mesma linha telefônica, uma mesa exatamente igual, um computador com acesso à internet exatamente igual, eles estudaram em escolas exatamente iguais, tiveram os mesmos cursos de aperfeiçoamento em técnicas de venda e um desses vendedores é um sucesso. O cara bate todas as metas e o outro vendedor ele é um fracasso. Ele mal e porcamente consegue vender o mínimo só para não passar fome. Partindo do pressuposto de que dentro da dimensão física, dentro do mundo material, eles são exatamente iguais. O que diferencia um do outro? É óbvio que é o mental e o astral. O mental e o astral deles são diferentes. Com certeza, para poder entender o resultado deles no mundo físico, se a gente partir para uma visão mais abstrata, tanto do mental deles quanto do astral, e evidentemente do etérico, a gente vai entender o porquê que um é um sucesso em vendas e o outro é um completo fracasso. De modo bem simples, a gente pode entender que aquele que tem muito sucesso, ele deve ter um corpo mental livre de traumas, livre de crenças limitantes quanto à venda e escassez, e ele deve ter também um paradigma muito positivo quanto a ele ser um bom vendedor e quanto a existir um mercado cheio de possibilidades. Já esse, que é um fracasso, ele deve ter crenças negativas quanto a vendas. Ele deve acreditar que vender é difícil, que o mercado é escasso, ele deve acreditar que de repente ele não seja um bom vendedor e ele deve ter também crenças limitantes quanto ao sucesso e ao dinheiro. Ele pode acreditar que vender é manipular e prejudicar os clientes. Então, por conta disso, ele vai estar sabotando sempre as vendas dele de maneira inconsciente. Onde que eu quero chegar nisso? Eu quero chegar no simples ponto de que a lei da correspondência, ela nos faz entender os nossos resultados. E mudando então o nosso paradigma, o nosso inconsciente, consciente e subconsciente, a gente acaba mudando também o nosso plano físico. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo, vai ser um prazer te ajudar. Eu peço também que tu compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o teu like, porque isso é muito importante para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo, certo? Muito obrigado e até mais.